estudo da cinemática escalar, que é como é que a gente descreve os movimentos na natureza. O movimento, então, está associado ao fato de que a posição de um objeto muda com o decorrer do tempo. Ele está numa posição num certo instante, daqui a pouco ele está em outra posição, e isso é que caracteriza o movimento. Existe toda uma questão relativa a de onde eu estou observando o movimento, então certas coisas que parecem estar paradas quando olhadas de um certo ponto de vista, quando olhadas de outro ponto de vista parecem estar se movendo. Por exemplo, neste momento eu pareço estar parado. Isso porque a distância entre vocês e eu não está se alterando. Mas se você olhar a partir do Sol, não faça isso, é meio quente, você vai ver que eu estou andando e, aliás, com uma velocidade enorme. Uma das primeiras questões que surge quando a gente começa a estudar o movimento é decidir se um movimento é mais rápido ou não que outro. Se eu tiver dois objetos que se movem durante o mesmo intervalo de tempo, basta eu descobrir quem é que anda mais. Porque no mesmo intervalo de tempo, quem anda a uma distância maior é porque estava andando mais depressa. Mas quando a gente tem que comparar movimentos de objetos que andam distâncias diferentes em intervalos de tempo diferentes, o problema não é tão simples da gente resolver. E a gente precisa, para isso, definir uma grandeza física que vai avaliar a rapidez de um movimento. Essa grandeza física, a ela você foi apresentado nas últimas sessões, chama-se velocidade. E a velocidade, da maneira como a gente a utiliza na física, na cinemática escalar, ela dá uma ideia para você da distância percorrida por um objeto durante um determinado intervalo de tempo. Em geral, a gente especifica a velocidade, por exemplo, usando unidades do sistema internacional, por um certo número de metros percorridos num segundo. Então, é uma distância percorrida na unidade de tempo. Quando um corredor de maratona está treinando e ele quer conversar com outros maratonistas sobre como está indo o treinamento, ele não chega para o outro e diz, eu estou agora correndo a uma velocidade de não sei quantos metros por segundo. Não é assim que ele faz. Muito mais fácil fazer o seguinte, quando eu estava treinando, eu corria, por exemplo, na praia de Caraí. E a praia de Caraí tem lá uns sinais indicando uma quilometragem. Então eu corria com um cronômetro, quando eu passava pela marca de quilômetro, eu acionava o cronômetro. Quando eu passava pela próxima marca de quilômetro, eu interrompia o cronômetro. Com isso, o meu cronômetro me dizia que tempo eu tinha levado para percorrer 1 quilômetro. E eu dizia para o meu colega maratonista, hoje fui bem, hoje eu consegui fazer 1 quilômetro em 3 minutos e 20 segundos. Eu dizia para ele o tempo que eu levei para andar uma unidade de distância, que é 1 quilômetro. Ao passo que a velocidade diz a gente qual é a distância percorrida numa unidade de tempo. Mas no nosso cotidiano a gente encontra coisas que se movem com outras velocidades. Claro, o corredor de 100 metros rasos anda mais depressa que o maratonista, corre mais depressa que o maratonista, a gente já entende por quê. Um automóvel corre mais depressa, anda mais depressa do que um corredor humano, não é verdade? Um avião a jato anda ainda mais depressa. Um avião a jato tipicamente anda com uma velocidade de 800 km por hora. Será que você é capaz de me dizer a quantos metros por segundo esse número corresponde? Tem uma transformação, você está certa nesse aspecto. Nós temos que fazer transformação. Transformação de unidade. De 800 km por hora, eu estou dizendo que ele anda 800 km em 1 hora. Então o que eu vou fazer é transformar essa unidade, quilômetros, para a unidade metros, e transformar a unidade hora para a unidade segundos, de modo que eu tenha metros por segundo aqui. 800 quilômetros é a mesma coisa que 800 vezes 1000 metros. E agora eu tenho que dividir isso por 1 hora. Mas eu quero exprimir 1 hora em segundos. E quanto é 1 hora expressa em segundos? 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, a gente tem que multiplicar 60 por 60, isso dá 3.600. Então, algo como 220 metros por segundo é a velocidade do avião a jato. Na verdade, tem velocidades mais baixas que essa, né? Se você ficar olhando a sua bisavó aí da cozinha até o quarto, ela certamente vai andar a velocidade mais baixa do que a do maratonista. Provavelmente, se ela conseguir fazer 1 metro por segundo, ela está em boa saúde, não é verdade? Então, essa é a faixa de variação das velocidades que a gente encontra no nosso cotidiano.